Sejam muito bem-vindas, crianças, e muito boas-vindas às famílias também, que a gente não pode ter um encontro presencial, estamos tendo esse encontro virtual, mas olha que legal, vocês estão podendo participar junto com as crianças de vocês deste momento, deste aprendizado. Nada é por acaso, né? Olha que bom vocês poderem dedicar também a esse aprendizado mútuo. Você trocar uma ideia com o seu filho sobre o que ele está estudando na catequese. Então, para a gente receber esse aprendizado, essa troca, essa conversa sobre a vida de Jesus, vamos chamar o Pai Nosso para estar junto conosco? Vamos rezar então? A tia Ana está aparecendo na tela de vocês que ela está usando a mão esquerda, mas a tia Ana está usando a mão direita. É porque ela grava sozinha os vídeos e eu tenho que colocar o celular virado para mim, para eu conseguir ligar e desligar ele, tá bom? Mas a gente usa sempre, ó, mãozinha direita, tá? Então, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, e livrai-nos de todo mal. Amém. Vamos hoje conversar sobre a aparição de Jesus, após ressuscitado, para os discípulos de Emaús. E para isso, nós vamos chamar a nossa Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus para nos ensinar sobre como isso aconteceu, né? Mais uma historinha da vida de Jesus e como que ela interfere nas nossas vidas. Hoje nós vamos ler o livro de Lucas, então é o Evangelho de Lucas. O capítulo é o capítulo 24 e os versículos, que são os números pequenininhos, vai ser de 13 a 21 e de 25 a 33. Achem na Bíblia de vocês, faz parte do Novo Testamento. E para eu poder receber essa palavra, eu vou demonstrar que eu estou muito feliz. Então eu vou cantar para receber a palavra de Deus, para que eu possa guardar essa palavra, proclamar essa palavra e viver a palavra dele. Eu gosto de escutar tua palavra, tua palavra, tua palavra de amor. Evangelho segundo Lucas, capítulo 24, versículos de 13 a 21, de 25 a 33. Neste mesmo dia, eis que 2 discípulos viajavam para um vilarejo chamado Emaús, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém. Eles iam conversando sobre todas essas coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e se pôs a caminhar com eles, mas os olhos deles estavam como que embaçados e não o reconheceram. Jesus lhes disse: sobre o que vocês estão falando enquanto caminham? E eles pararam, com o rosto triste. Um deles, chamado Cleofas, lhe disse: será você o único estrangeiro em Jerusalém que não sabe das coisas que aí aconteceram nesses dias? Ele perguntou: que coisas? Responderam-lhe: o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em ações e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos chefes dos sacerdotes e nossas autoridades
o entregaram para que fosse condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que seria ele o libertador de Israel. Mas agora, além de tudo, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. Então, ele lhes disse: ó, insensatos e lentos de coração, para acreditar em tudo o que os profetas anunciaram. Será que não era preciso que o Messias sofresse tudo isso e entrasse na sua glória? E explicou-lhes o que dizia a respeito a ele em todas as Escrituras, começando por Moisés e percorrendo todos os profetas. Enquanto estavam perto do vilarejo para onde iam, ele deu a entender que seguiria adiante. Mas eles insistiam: fique conosco. Então, ele entrou para ficar com eles. E estando com eles à mesa, tomou o pão, abençoou-o, partiu e deu a eles. Então, os olhos deles se abriram e o reconheceram, mas ele ficou invisível diante deles. E disseram um ao outro: não é que o nosso coração ardia enquanto ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Na mesma hora se levantaram e voltaram a Jerusalém. E aí encontraram reunidos os 11 e seus companheiros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Lucas, então, ele vem nos contar quando Jesus aparece para 2 discípulos que viajavam de Jerusalém para Emaús. E eles estão ali tão tristes que eles não enxergam que estão diante de Jesus. Eles não percebem que aquele homem que eles estavam batendo papo, conversando sobre o que aconteceu em Jerusalém, que ele era Jesus. E olha que interessante. Jesus comenta com eles sobre a Escritura, sobre o que já estava predestinado a acontecer com ele, né? E esses homens o reconhecem quando Jesus parte o pão, da maneira com que ele abençoa e parte o pedaço do pão e o entrega aos discípulos. É tão bonito isso, porque a gente pode perceber Jesus porque ele vive, né? A tia Ana, no encontro passado, já conversou com vocês. Jesus ressuscitou, ele vive entre nós. E quando que nós podemos perceber a presença de Jesus? Sabe quando? Primeiro, quando a gente, lê e estuda a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Aqui nos relata, e a gente pode viajar nessas histórias de Jesus, procurando vivenciar o que foi passado. E também tem outra forma, sentindo nas pessoas que estão à nossa volta a compaixão de Jesus, o amor de Jesus, a partilha, o dividir, eu me preocupar com o próximo. Então Jesus se faz presente ali para eles e é percebido por eles quando vão ceiar, vão partir o pão. Então Jesus é isso, é cuidar do próximo, é dividir, é amor, é bondade. Sempre que vocês vivenciarem, crianças, essas situações de puro amor, Jesus está ali. Vocês vão perceber a presença de Jesus. Um sorriso de vocês para o papai e para a mamãe é presença de Jesus. Agora, a tia Ana trouxe uma historinha, que ela adora contar historinha no final do encontro, né? E hoje vai dar tempo da gente contar uma historinha. É uma história que o menino estava olhando a avó escrever uma carta. E aí ele pergunta para a avó: vovó,
você está escrevendo sobre mim, sobre a história da nossa vida? E aí a vovó responde: tô sim. E ela estava escrevendo usando um lápis. Só que mais importante do que a história que eu estou escrevendo é o lápis que eu estou utilizando. É essa a resposta que ela deu para o neto dela. Mais importante do que a história era o instrumento, era o lápis que ela utilizava. E ele fica sem entender, né? Como que o lápis pode ser mais importante do que a própria história? E aí ela vai explicar que ela pede que o neto dela tenha as 5 características que o lápis tem. E quais são elas? O lápis, ele não escreve sozinho nenhuma história. Ele é guiado pela mão. E como que nós podemos ser lápis, então? Devemos ser lápis guiados pela mão de Deus. Então, Deus nos guia. Deus faz escrever a nossa história. Essa é a primeira lição do lápis. A segunda lição do lápis é que ele deixa ser apontado. Então, quando eu quero ficar com uma escrita bonita, né? Eu não aponto o lápis, ele vai ficar melhor. A escrita vai ficar melhor. O apontador, ele vem, às vezes, ele vai representar um momento de dor, de tristeza. Ele vai machucar um pouquinho o lápis, né? Só que aquele machucadinho é para que o lápis tenha um melhor aproveitamento, se torne melhor. Então, o segundo ensinamento do lápis é que a gente possa, com as tristezas, com os acontecimentos ruins que acontecem na nossa vida, que eu possa me tornar uma pessoa melhor. O terceiro ensinamento do lápis, que é uma qualidade muito grande, é que ele se permite ser apagado. Quando eu escrevo com lápis, eu posso usar a borracha e posso ir lá e corrigir o meu erro. Se eu escrevi algo que não ficou certo, que não ficou legal, o lápis me permite vir e apagar. Então, que na nossa vida a gente possa ver os erros que nós temos e apagar, que a gente possa corrigir. Esse é o terceiro ensinamento do lápis. O quarto ensinamento do lápis não é como ele é enfeitado por fora, a madeira, se ele tem algum adesivo, se ele não tem. Não é a parte exterior, mas o que mais importa no lápis é a parte interior, é o grafite. E isso também é com a gente. É o que a vovó deseja para o netinho dela, que a parte de dentro dele seja bem melhor do que a parte de fora. Que nós devemos nos preocupar com o que temos dentro da gente, que é o amor, que é a bondade, que é a compaixão, a fraternidade. Isso é o que importa. Não importa se a gente é louro, moreno, alto, baixo, não importa a casca que nós temos. O que importa é o que somos. E a quinta característica do lápis é que ele deixa marcas. Quando a gente escreve, né, a gente pode apagar, mas a marquinha que foi escrita ali fica. E isso é muito importante, crianças, porque nas nossas vidas nós vamos deixar marcas. Marcas para quem convive com a gente, para quem está próximo a nós, a nossa comunidade, a nossa paróquia, na nossa escola, na nossa família. E que tipo de marca você pensa em deixar? Marcas boas ou marcas ruins? Então, vamos nos policiar, nos educar
para que a gente possa deixar lindas marcas pelo caminho que formos passar. Que a nossa marca seja marca de amor, seja marca de paz, seja marca de Jesus. Tiana fez um cartazinho aqui do lápis, mas como espelha, não ficou legal, né? Vou até abaixar. Então, o importante é procurem ser como lápis, procurem sempre serem guiados por Deus. Tenham uma linda semana, até semana que vem. Um grande beijo da Tia Ana, Deus abençoe vocês. Tchau, tchau.